Olá, tudo bem? Eu quero desejar-lhe um ótimo dia. O tema de hoje é: por que votar em Bolsonaro? Pare, pense, analise e reflita. Convido-lhe a fazer esta reflexão de coração aberto, com um pensamento sociológico e depois decidir-se sobre o tema. Eu quero citar 3 frases de minha autoria. Para que a mente seja renovada com excelência, o ego deve se comportar como hóspede, se comporta numa hospedaria, pois ele não é o dono. Segunda frase: uma mente alienada não produz vida, por estar cauterizada pelo condicionamento que lhe foi imposto. E o terceiro e último é: o egocentrismo é uma praga, por não dar à pessoa o direito de descobrir a grandeza do outro. Meus queridos, o objetivo de meu canal não é falar de política e muito menos sair na defesa de partidos políticos. Não tenho envolvimento com políticos e nunca fui simpatizante de partidos políticos. Sempre exerço minha cidadania no voto e não abro mão deste direito. Voto e acredito em pessoas e não em partidos políticos. Neste caso, eu não fui influenciado por ninguém e nem estou ganhando nada para fazer este vídeo. Já faz vários meses que eu tenho sido incomodado em meu interior e tenho resistido até o momento, mas agora eu resolvi ceder a esta força interior e por este motivo resolvi expressar meus sentimentos e compartilhar com vocês o que acredito e qual é a minha visão sobre Jair Messias Bolsonaro. O meu voto será nele e os critérios que adotei, dentre muitos, são: ele é um homem honesto, não é corrupto, tem Deus no coração e suas intenções são as melhores para o Brasil e não para partidos políticos. Seus filhos seguem o exemplo do pai e até a sua ex-mulher o respeita e fala bem de seu ex-esposo. Isto é fato raro. Ele se preocupa e defende nossas crianças em sala de aula, que são o futuro de famílias fortes, que se traduz em uma nação forte. É radical na preservação dos valores morais, da família e da vida do cidadão de bem. Ele não fez alianças com partidos políticos e terá autonomia para governar com os melhores pela meritocracia e não por indicação política. Pela primeira vez na história da política do Brasil, um candidato que não fez alianças nefastas com partidos políticos lidera todas as intenções de pesquisas na corrida presidencial. Será que isto é coincidência? Eu não acredito em coincidência. Uma de suas metas, dentre muitas, é o combate à corrupção e moralização da máquina pública. Quando assisto seus vídeos, entrevistas e discursos, observo honestidade e verdade naquilo que fala. Por trabalhar a mente humana há vários anos como terapeuta clínico, não vejo em seus discursos uma fala dissimulada de ódio, deslocada e que não tenha coerência em suas palavras. Sei que ele não é perfeito e nem o Messias, mas acredito no que fala. Vejo honestidade, bondade, amor,
verdade e muita vontade de querer dar sua contribuição para termos um Brasil melhor para as próximas gerações, pois só não vê quem não quer. Percebo que pela atuação direta do espírito do engano e de alguns que estão operando e tornando mentiras como verdades nas cabeças das multidões, por tantas injustiças, mentiras, hipocrisia, falsidades e dissimulação, resolvi fazer justiça pela verdade que acredito. Para mim, hoje ele é o candidato ideal para assumir a presidência da República do Brasil, tendo como tolerância zero para o combate à corrupção e a vontade honesta de desmantelar a quadrilha ou bando que infelizmente se instalaram de maneira sistêmica em todos os segmentos dos três poderes. Em meu ponto de vista, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm atuado como um câncer, desmoralizando as instâncias inferiores do judiciário, desqualificando e depreciando o árduo trabalho dos magistrados de primeira instância, procuradores e policiais federais no combate à pandemia cancerígena da corrupção, que tomou conta de todas as esferas de governo, ou seja, toda a máquina estatal está comprometida por esta metástase. Precisamos de alguém que enfrente isto, que seja firme, dando o exemplo de moral e honestidade, para que haja um senso de justiça tanto ao pobre quanto ao rico, de maneira igualitária, e ser seguido não só pelos políticos, mas também pelos magistrados. Acima da faixa etária dos 25 anos em diante, somos testemunhas oculares que nestes últimos 14 anos nosso povo foi dividido em guetos, grupos sociais isolados, ideologias e religião, sendo que esta divisão percebe-se claramente que está gerando a autodestruição das pessoas pela intolerância de sequer respeitar o ponto de vista do outro quando é contrário ao seu. Penso que minha análise pode ser diferente de muitas outras pessoas, as quais respeito suas convicções e as entendo de bom grado em suas opiniões. Mas percebo que grande parte dos partidos políticos e mídias se uniram com identidade de propósitos únicos em produzirem diariamente uma enxurrada de informações tendenciosas e mentirosas, apresentando apenas um lado da moeda para incriminar, desqualificar, violentar e agredir as mentes das multidões de eleitores, tentando condicioná-las e manipulá-las pela mentira que Jair Messias Bolsonaro é um perigo para a nossa nação. Pois tudo que afirmam não passam de meras mentiras. Ele não é homofóbico, machista, racista, violento, feminicista, misógino e não tem ódio contra as mulheres. E diante disso tudo, eu pergunto a você, por que quase todo mundo está com medo de um homem mortal, que é tão frágil como qualquer um de nós? Porque o império das mídias e partidos políticos se uniram para destruir a vida deste homem? Porque os pseudos intelectuais, historiadores, cantores, artistas e até muitos integrantes do judiciário e juristas o temem?
porque todos que são contra a família, a unificação de nosso povo, a proteção de nossas crianças, o fim da corrupção, o combate à violência, a moralização do Estado de Direito e seus três poderes constituídos o temem? Hoje eu tenho 55 anos e em toda a história da política que participei, nunca vi ou presenciei um homem tão temido pelos seus opositores e tão caluniado e difamado injustamente por grande parte da imprensa brasileira. Acredito, como cidadão, que este pleito eleitoral de 2018 é diferente de todos que já ocorreram no Brasil, devido saltar em meus olhos que por trás dos bastidores existem forças de escuridão e sombra que comprometem nossa nação. Estas forças do mal estão atuando no Brasil há décadas, mas nestes últimos anos materializaram-se, criando vida própria em muitos, ou manipulando-os desapercebidamente, a prejudicarem o seu semelhante, a dividir as famílias e desestabilizar nossa nação, comprometendo o futuro das próximas gerações. Na minha visão, a guerra não é política, ideológica ou humana, e sim espiritual. Isso que vos falo não é terrorismo intelectual e nem religiosidade, mas a iminência de falência generalizada da nação brasileira como um todo. Exerço sempre, em todas as eleições, minha cidadania votando, mesmo não tendo nenhuma filiação partidária. E peço a você que não se deixe enganar e ser levado como massa de manobra ou voto de cabresto, mas faça por si mesmo, consciente, e não deixe de votar, pois é um momento único, é um divisor de águas, é uma travessia para o futuro. Vote, não anule seu voto e nem vote em branco, pois este poder que recebeu pelo Estado de Direito pode mudar o rumo da nossa nação. Escolha os melhores candidatos. Seja criterioso. Não se venda. Não se deixe levar pelas ondas do engano, da mentira e da manipulação, das propagandas de mídias. Mas faça valer o seu voto. Exerça a cidadania. Não pense em você, mas no Brasil, nas futuras gerações, em nossos filhos, em nossas crianças, em nossos jovens, em nossas mulheres, em nossos homens, em nossos idosos e em nossa unidade. E ore a Deus pela nossa nação. Somos todos irmãos. Um povo unido e coeso jamais será vencido. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Pare, pense, analise e reflita. Por que votar em Jair Messias Bolsonaro? Eu quero te agradecer por este momento e te pedir que você compartilhe nos seus grupos sociais, com seus amigos, nas suas mídias, se inscreva no meu canal e um grande beijo em seu coração.